E que episódio absurdo foi esse sétimo episódio dessa segunda temporada de The Walking Dead Dead City, que apresentou talvez assim o episódio mais gameplay da história, cara, de todo o universo The Walking Dead. Quantidade de momentos que esse episódio proporcionou, que era uma montagem plena de um gameplay, provocando obviamente também atenção, trazendo aspectos, por exemplo, lá trabalhados da Maggie, algo que não tinha sido, cara, mostrado, porque eu simplesmente não me lembro em The Walking Dead a Maggie ter a questão toda da vertigem, o problema com a altura e tudo mais. Isso foi apresentado em Dead City. Se eu não me engano, foi apresentado no segundo episódio de Dead City, lá na primeira temporada. E foi algo que foi, né, com esse passar do tempo aqui, também trazendo questões pra gente, assim, do tipo, cara, por que estão trazendo uma questão agora? Tem que ter algum tipo de importância, não sei o quê. E tem importância realmente nesse momento desse episódio aqui, cara, numa cena que é muito tensa e pra mim, assim, além de ser um episódio que tem esse momento de ser um episódio de gameplay do universo da Walking Dead, o maior episódio de gameplay do universo da Walking Dead, ele também consegue ter muitas tensões acontecendo sem fugir de um ponto, tá? Cara, ele é um episódio filler ou não? Essa questão é uma questão que a gente discute há muito tempo na cultura pop em geral. E ele tem, obviamente, um movimento da trama, mas os dois personagens principais estão à procura de algo. E essa busca por esse algo, mesmo que seja um episódio, cara, que pra mim é absurdo, mas é um absurdo por bom, porque ele tem, né, essa questão do gameplay é uma questão curiosa porque tu traz uma questão do jogo de horror. E tu traz uma questão que tu vai criando essa tensão com bastante calma, que tu induz, querendo ou não, né, essa sensação diferente do que a gente está acostumado dentro de The Walking Dead. Porque The Walking Dead há muito tempo ela deixou de ser uma série que ia para esse lado muito do terror. E aqui ele foi para esse lado do terror. É óbvio que ele não vai e abraça e mergulha nessa questão toda do terror, mas ele vai dando pistas que vai te provocar algumas coisas diferentes do que tu tá acostumado. E eu gostei muito dessa calma, eu gostei muito dessa preparação toda do ambiente. Cara, aí que tá. Essa busca toda desses dois personagens principais nesse momento de episódio nos levou para dois lugares ali bem específicos, né? A questão toda, tá, eu vou considerar que o prédio do Croata e da Meg lá vou considerar como um ambiente, tá? E a questão do Negan no hospital, um outro ambiente. Esses dois ambientes aqui em si, eles conseguem provocar também ali essa ambientalização bem danificada, que traz também, obviamente, força para esse aspecto do gameplay, mas ele vai te trazendo, pô, o quanto tempo esses dois ambientes eles estão lá jogados, danificados e além de tudo que aconteceu na virada toda do apocalipse e tudo mais, mas tu tem esse desgaste, tu tem a destruição, tu tem o sangue, tu tem muitas questões ali que, cara, também faz falta dentro dessa escala toda que a gente tá tendo. Aí eu vou focar muito também em Dead City, tá? Que tá faltando também Dead City e aqui eles conseguem também trazer essas partes ali que são importantes, né? Óbvio que eu queria ter visto também no prédio ali do New York Times algumas outras coisas, mas eu acho que eles entregaram bem na proposta que eles quiseram entregar. Mas voltando à questão se é ou não um episódio filler, por mais que eu tenha elogiado já esse episódio aqui, né, por trazer essas outras questões, cara, que há muito tempo ficam distantes do universo The Walking Dead e fazem parte desse gênero maior que é o gênero, cara, de zumbi e tudo mais. Falando até, deixa eu botar uma propaganda aqui no meio do caminho, tá? Uma gavetinha rápida aqui. Terça-feira vou na cabine de, né, cara, o Extermínio 3, já até perdendo o nome. O Extermínio 3, teremos embargo, tá? Ou seja, apenas na quarta-feira, 8 da manhã, que vou poder liberar as críticas, tanto com spoilers quanto sem spoilers, tá? Então, só uma coisa, já que tô falando toda essa questão de gênero zumbi por completo, eu tava assistindo ontem de novo o Extermínio 2 e me preparando, né? Porque faz tanto tempo que a gente não tem um extermínio acontecendo. E o extermínio é legal de trazer para esse ponto, porque a gente tá falando de uma Londres que teve a virada do apocalipse, no filme lançado em 2002, os quadrinhos de The Walking Dead ali, se não me engano, 2004, 2005. Então, muita coisa também foi puxada, acho, pelo Kirkman nesse universo também apresentado no Extermínio. Então é só uma questão, já que eu tô falando de gameplay, tô falando de outras coisas, lembrei do Extermínio,
já fazendo aqui própria propaganda, vou no Gabinete de Imprensa, terça-feira, teremos embargo, quarta-feira, 8 horas da manhã, as críticas vão estar liberadas já aqui no canal. E voltando para a questão toda, se ser um filler ou não ser um filler, cara, eu sinto sim que ele é um episódio filler, tá? Ele é, porque ele tem pouca movimentação na trama maior que a gente tem. Ele tem, no final do episódio ali, sim, os indícios para que tu tenha o season finale, né? E até a confirmação que a gente vai ter uma terceira temporada, por mais que a MC não tenha se pronunciado oficialmente, quando ele coloca season finale, não coloca series finale, a gente, ok, né? Então tu mesmo tá colocando para nós espectadores que, cara, não fiz ainda a confirmação, mas tá aqui, galera, ó, a terceira temporada vai acontecer. Além de todos os boatos que já estavam rolando, tudo mais, a questão de ter colocado também aquela parte dos roteiristas já contratados para uma terceira temporada, tudo mais. Agora tu tem talvez assim o maior indício que sim teremos essa terceira temporada ali por parte da MC, né? Que essa provocação de trailer é talvez essa questão mais forte que a gente vai ter sim essa terceira temporada acontecendo. E até porque agora ficou claro também que esse ponto final de episódio ali com o Negan, cara, trazendo esse aspecto ali, novamente, né, brincando com a questão do santuário, brincando com o perfilar todos à sua frente, e quem já viu a promo ali do episódio final, né, o 8º episódio, a gente vai ver o velho Negan novamente. E esse velho Negan com um propósito diferente, porque esse episódio ele serve muito para solidificar essa jornada do Negan e entender também qual é o seu propósito. Por isso que eles usam os flashbacks nesse episódio aqui. Eles colocam a Lucille com essa representatividade que ela sempre teve, sempre vai ter na vida do Negan, e precisam usar a Annie. E trazem a Annie e trazem o Joshua ali, parecendo, pô, a mesma atriz, cara, que bom que foi a mesma atriz, né, que volta para reprisar seu papel, talvez ela tenha sido essa grande participação de The Walking Dead dentro de Dead City. Pelo que tem na promo ali, obviamente, galera, vai ter um vídeo aqui com a promo para teorizar muito sobre o que vai acontecer no season finale na semana que vem, mas talvez ela seja realmente esse personagem de The Walking Dead que esteja em Dead City, tá? Talvez seja isso, tá? Vamos ver. Isso fica assunto pra gente conversar em outro vídeo e também na nossa live hoje, tá? Reforça muito esse momento de jornada para chegar nesse real propósito do Negan, de ter aprendido com todos os seus erros, mas não deixar de trazer a força que ele precisa trazer para defender o que é dele, sabendo que vai ter sim um ataque contra ele. Então, eu gosto, cara, de quanto que o episódio prepara, por mais que seja um último segundo do episódio para preparar o Negan, eu acho que o episódio traz essas questões todas novamente para solidificar o que vai realmente preparar ele para vir depois. Isso deixa de ser um filler? Não, não deixa. Aí que tá. A questão toda da Meg também tem esse aspecto todo de não deixar de ser um episódio filler, porque a busca dela toda, né, por mais que eu tenha gostado da metalização, os momentos de gameplay, os momentos de terror dentro dos cubículos lá, né, que tem dos escritórios e tudo mais, a questão toda da passarela, cara, pô, muito massa, como que eles filmam aquela parte ali, essa direção desse episódio deu um banho no enquadramento, em provocar essa tensão e usar muito bem essa calma toda para ir nos induzindo para essa tensão. Por mais que eu tenha gostado disso também, para a trama em si, é naqueles últimos segundos ali com a volta da dama, né? Estando ali à nossa frente, ela viveu, ela está queimada aqui no pescoço, assim como todas as teorias rolando. A própria Mari do Fatos Dead já tinha colocado, né? Se eu não me engano, na sexta-feira, a foto promocional que a própria MC tinha liberado, com a dama já ali numa uma cena junto com a Meg conversando. Então, né, o mistério todo provocado depois do último episódio já tinha, né, caído. Tinha tal foto, que era do braço, né, dos dois ali, do Rush com a Meg, e aquela sombra da dama no fundo, mas depois a MC libera uma foto oficial da dama, né, novamente com ela realmente ali aparecendo não apenas numa sombra, para poder questionar se era ou se não era ela e tudo mais. Então tem um momento só final de preparação da Meg também. Mas o episódio, ao mesmo tempo, ó, assim como Negan, solidifica essas questões todas da Meg sobre o que realmente ela tem que lutar. E trabalha mais algumas coisas sobre o Herschel. Tem algo além a mais do Herschel. Existe algo a mais ali. A questão do croata falar de como que a dama conseguiu entrar na sua mente, conseguiu conversar com os seus medos e tudo mais, e a partir dali ter também essa
força dominadora é obviamente aquilo que a gente já entendeu que aconteceu com o Herschel também. A questão do dedo ela tá muito bem explicada, porque a relação que a gente viu ser mostrada da dama com o Herschel ter entregue o dedo para a dama, a gente só não entendeu por quê, tá? Mas o motivo do porquê que ele pega e entrega o seu dedo para ser, né, cortado e entregue como se fosse um símbolo, um sacrifício, sei lá o que foi que a dama quis fazer com esse dedo do Herschel, ele ter se voluntariado para entregar o seu próprio dedo faz sentido também dentro dessa loucura toda criada. Existe algo para mim ainda nebuloso em volta do Herschel. Existe algo ali que, talvez nesse último episódio, se mostre, ou talvez isso fique colocado já como um indício preparatório para o que vem pela frente, aí sim, terceira temporada de City. Cara, tem um momento desse episódio que o Negan primeiro começa a ter aquela batida na cabeça, né, por não matar a criança transformada lá, que tinha ficado no hospital. A gente vê várias crianças dentro daquele hospital ali. E eu gosto do momento onde a gente vê as crianças hibernando dentro, né, daquele estado onde elas não têm mais o alimento e não têm a busca pelo alimento. Cara, é algo que há muito tempo eu queria ver no universo também The Walking Dead, usando esse artifício ali. A gente viu a questão já, né, das variantes, que aquela conversa que a gente sempre volta, né? O cachorro correndo volta atrás do seu próprio rabo, né? A gente fala as variantes sumiram. A gente fala do negócio da Angela Kang lá, isso aqui, por causa do estado ser diferente, por causa da região. É tudo balela, entendeu? Não adianta, assim. É aquilo que a gente realmente quer muito ver e aquilo que eles, né, nos provocam e depois some como se nunca tivesse existido, tudo mais. Então, dentro desses existir e não se mostrar mais, entendeu? Essa questão do zumbi estar ali hibernando e ter uma chave para ele voltar, cara, é algo muito curioso, assim, algo, por exemplo, que Guerra Mundial Z já tinha feito, com a parte final onde, dentro lá do laboratório, onde chega o personagem do Brad Pitt no final do filme, desculpa se estou dando spoiler para alguém, esse filme aqui já passou quase, né, 15 anos, tem também, assim, os zumbis, como eles não têm mais uma busca por alimento, eles estão trancafiados lá, eles ficam simplesmente colocados ali nesse estado de hibernação. E eu gosto como eles colocam também ali. E como que essa tensão, cara, aí eu vou voltar a ser, né, redundante nas partes que eu gostei do episódio, apesar dele ser, sim, um episódio, cara, que é muito filler, entendeu? Que é a questão do gameplay, que é a questão de como tá bem gravado, a questão de provocar tensão. Quando o Negan começa a ter aquela questão todos os devaneios de quem pode estar, que não sei o que, do barulho, não sei o que, em que ele quase bate na criança e que ele se segura. Pô, cara, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Sabe, são elementos ali desse gênero todo que The Walking Dead voltou a utilizar, e alguns ele utiliza até pela primeira vez, assim. Eu não me lembro, cara, se teve algum outro momento dessa questão do zumbi ali hibernando, onde o personagem consegue passar sem provocar essa ativação. Coloca nos comentários aqui, cara, que eu vou adorar. Puta, cara, é verdade, teve esse momento aqui, porque simplesmente eu não me lembro, cara, de The Walking Dead ter usado uma situação assim, com essa tensão também acontecendo para um personagem principal. E o quanto que isso faz bem também pro gênero, cara, né? A gente tá falando de algo que vai ter uma força muito grande agora, já teve na questão toda da Last of Us, independente se a segunda temporada foi pior do que a primeira, teve muito mais problemas do que a primeira teve, aquela coisa toda, mas fomenta muito o gênero. The Walking Dead não precisa nem falar, a gente tá aqui depois de tanto tempo cobrindo Dead City, conversando aqui sobre Dead City, e vai, comenta, teoriza, elogia, reclama, aquela coisa toda. Pô, vai ter Extermínio agora, né, de volta, trazendo com muita força também a questão do gênero, e vai ser um filme que acho que vai ser muito bem falado, independente se o filme ser bom ou ser ruim, ele vai ser falado. E esse falado significa o quê? Que ele vai, daqui a pouco, conseguir fugir da bolha de quem já gosta desse gênero e vai conseguir, né, chegar em mais pessoas de um público que talvez não se interesse tanto por esse gênero, mas daqui a pouco vai gostar, vai se interessar, vai voltar a assistir e tudo mais. Então tem coisas legais assim também acontecendo ao mesmo tempo. Então é legal, cara, tu vê dentro da Dead City uma série que teve tantos problemas na sua primeira temporada, nessa segunda temporada tá com uma história mais coesa, nada perfeita, mas muito mais coesa, corrigindo muitos problemas que ela mesma provocou para si mesma e trazendo essas novidades, sabe?
é aquilo, cara. É o inimigo íntimo de Dead City, é a própria Dead City. A questão toda, né, dessa história tá coesa não significa que ela vai ser, repetindo, cara, a melhor série do universo Talking Dead, não vai ser. Mas também, cara, ela tá conseguindo contar uma história dentro do que ela quer realmente nos apresentar. E, pra mim, a maneira como esse episódio se apresenta, ele ganha força mesmo movimentando pouco a trama, mesmo sendo, sim, praticamente um episódio filler ali dentro das suas apresentações e tudo mais. E Jeff D. Morgan Lancoa, cara, né? Matar um pau, simplesmente isso. Matar um pau muito bem esse episódio. A gente teve esse complemento de jornada em relação ao croata. Muito se questionou também assim, tá, pô, mas né, vamos novamente fazer um arco de redenção para um vilão. Eu acho que esse personagem aqui, ele mostra os seus motivos do porquê que ele se tornou alguém que seguiu a dama por tanto tempo fazendo as coisas que a dama queria. E não sei se ele realmente abandona a série nesse momento. Acredito sim que ele vai estar presente no episódio final ali, tá? Mas a sua questão de assumir o comando todo e virar esse grande vilão, virar esse psicopata que ele poderia até se tornar pelo que tinha sido colocado na primeira temporada, não vai ser. Realmente não vai ser esse personagem ali, esse tipo de personagem. A questão toda da Anne e do Joshua, cara, pra mim, vai voltar sim nesse último episódio, tá? Vai voltar. Não vai ficar nessa questão toda de um fechamento desse, né, momento de conflito com a aparição num devaneio do Negan. Pra mim não vai se fechar nesse momento ali. Vai ter pra mim sim alguma consequência também dentro desse final aqui, talvez até dessa questão de mudança do Negan ali, de trazer esses aspectos mesmo que sabe o propósito agora, de ter aprendido com tudo que aconteceu, sua jornada e tudo mais, mas a gente vai ter um Old Man Negan de volta no próximo episódio ali. Então, galera, que episódio, live hoje, 9 horas da noite ao vivo aqui no canal. Não sei ainda se teremos a presença do Minato do Curse Family junto aqui, por essa questão toda do atraso do episódio e tudo mais, mas independente, galera, pô, seremos juntos aqui 9 horas da noite pra gente poder conversar e tudo mais. Coloca nos comentários o que acharam do episódio. Não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Tem vídeo saindo todo dia, porque a gente tá em semana final de segunda temporada de The Walking Dead City. TEG04, viva o sonho aqui.